Viagem na eletricidade. Os Três Mosqueteiros. Agora sabemos o que é a eletricidade. Entre dois fios, liga-se um gerador. Dentro de um dos fios, temos elétrons demais. Dentro do outro, falta. No outro lado dos fios, os elétrons passam através de um receptor, desprendendo energia. Isso faz uma corrente de elétrons. É muito simples. Infelizmente, na prática, não vemos os elétrons. E se vocês quiserem se situar nos circuitos elétricos, precisam de um pouco mais de informação, é claro. Esses senhores vão nos ajudar. O gerador cria entre os dois fios uma diferença de potencial ou tensão. Isso é medido em volts. Obrigado, Sr. Volta. O gerador pode ser uma pilha, uma bateria de carro ou simplesmente uma tomada. O receptor pode ser uma lâmpada, um ferro de passar, um radiador elétrico, enfim, uma quantidade de aparelhos mais ou menos potentes. A potência se mede em watts, em quilowatts. Obrigado, Sr. Watts. Assim que o receptor é ligado ao gerador, uma corrente passa e não se precisa ser diplomado em eletricidade para compreender que se ligarmos uma lâmpada 2 vezes mais potente, vai passar uma corrente 2 vezes mais intensa. Isso supondo que a quantidade de volts não tenha mudado. A intensidade da corrente se mede em amperes. Poderíamos medi-la, é claro, mas não é necessário. Conhecemos a voltagem. Está escrito nas pilhas ou nos contadores. Conhecemos a potência, está escrita nos aparelhos. Basta fazer uma pequena divisão. Intensidade em amperes igual a potência em watts dividido pela tensão em volts. Por exemplo, quanto passa de amperes dentro de um radiador de 1500 watts ligado em uma voltagem de 220 volts? Pois é, passará 1500 dividido por 220, que é igual a 6,8 amperes, se não tivermos errado, é claro. Mas acho que os senhores nos prepararam um pequeno exercício. Em uma mesma tomada, eles vão ligar 3 lâmpadas de 100 watts, um radiador de 1500 watts, uma torradeira de 760 watts e um forno elétrico de 3000 watts. Problema: calculem a intensidade da corrente que vai passar na tomada. Bem, é muito simples. 100 mais 100 mais 100 mais 760 mais 1500 mais 3000. Potência total, 5560 watts. Dividido pela tensão 220, igual, senhores, igual a 25 amperes. Pois é, não passou absolutamente nada. Ou antes, passou tantos amperes que os fios esquentaram, o isolante queimou, a corrente contentíssima, claro, passou diretamente e houve um curto-circuito. Os nossos senhores não conhecem o disjuntor. O nosso radiador esquenta por quê? Porque no interior, a corrente passa em um fio que tem uma certa resistência. Para a resistência dos receptores, precisamos de um quarto mosqueteiro, o ohmo, que se escreve ômega. Obrigado, Sr. Ohm. Poderíamos medir esta resistência, mas também não precisamos, pois é calculada facilmente. Resistência em ohms igual a tensão em volts dividido pela intensidade em amperes. O seu radiador, que deixa passar uma corrente de 6,8 amperes, terá uma resistência de 32 ohms. Mas é realmente interessante saber disso? Sim, pois os fios que vão para o radiador também têm uma certa resistência. Se eles são finos demais, longos demais e estão em péssimo estado, terão a mesma resistência que o radiador e vão desprender o mesmo calor que este, o que será suficiente para fundir o isolante. Moral da história: fiquem atentos para não deixar passar amperes demais em seus fios. Então retenham os nomes dos seus 4 mosqueteiros: watt, ampere, ohm, volt, e se além do mais vocês retiverem sua fórmula, estarão quase diplomados em eletricidade.